Pessoal, artigo aqui que a gente encontrou no Dev.to falando sistema de módulos em JavaScript. Vamos entender o que é esse sistema de módulos em JavaScript. Vamos lá. No cenário em constante evolução do desenvolvimento JavaScript, dominar o sistema de módulos é crucial para criar código escalável, sustentável e eficiente, transformando a forma de como os desenvolvedores estruturam e compartilham seus projetos na web. Vamos dar um contexto aqui pro pessoal. Eu lembro que quando a gente vai falar de sistema de módulos, para pessoas que estão iniciando, elas não conseguem entender muito o valor de por que ter módulos assim. O que é módulos? Para quê? Para que serve? O que é? E a gente vai explicando, ainda não vai fazendo muito sentido. Quem sabe com os exemplos aqui, dê um pouquinho mais de sentido. Mas a sacada é a seguinte, trazendo um pouquinho de histórico, porque talvez na história você consegue perceber o que é que acontece. Tinha um momento da programação front-end, vamos falar da parte web, que você pegava um arquivo .php chamado .php, onde você colocava ali HTML, CSS, JavaScript e o próprio PHP, tudo em um arquivo só. O que eu já vi de projetos assim, não está escrito. Muitos projetos assim. Tudo em uma coisa só. Uma coisinha, conexão no banco de dados, tudo ali. Era uma coisa bem estranha. Só que conforme foi crescendo os nossos desenvolvimentos de aplicativos web, a gente foi sentindo a necessidade de criar compartimentos para algumas coisas. Então o sistema de módulo, imagina que ele é um compartimento. É um arquivo pequeno que vai fazer uma coisinha ali. A gente pode trazer em outros vídeos depois, princípios de Solid, por exemplo, que vai falar muito sobre isso, sobre como que você faz o seu código, ele ser mais isoladinho, ele ser uma coisa que vai não ficar dependendo de outras coisas. E assim, dessa forma, você vai organizando o seu projeto e não fica tudo num único arquivo gigantesco. O sistema de módulos do JavaScript é justamente para você separar em outros arquivos e depois você vai pegando cada arquivo conforme a necessidade. Tudo bem? Então vamos lá, necessidade do sistema de módulos é uma organização de código. Então se você está vendo um código num único arquivo todo bagunçado, que você já não consegue encontrar mais nada, talvez o sistema de módulos é uma das coisas que você já poderia estar olhando conforme a sua carreira aí. E se você faz cursos com a gente, full stack, que a gente tem aqui da Rocket City e tudo mais, você vai entender isso lá, você vai ver a gente saindo de um lugar bagunçado para um lugar que vai organizando as coisas. Então, tendo uma maneira de dividir a base de código em vários arquivos, os módulos ajudam na organização do código em unidades lógicas gerenciáveis. Isso torna a base de código mais fácil de entender e de manter, tá bom? Tem muita gente que está começando agora, talvez um projeto é muito pequenininho, ela não vê necessidade de ir separando em outros arquivos. Então ela não consegue entender a necessidade de ter módulos. Mas conforme vai crescendo, ela vai entendendo. Pô, faz sentido. E conforme o framework que você está usando também no front-end, você vai usar muito essa ideia. Nesse caso específico aqui desse artigo, a gente vai falar do back-end e do Node. Mas vamos lá. A reutilização. Os módulos permitem reutilizar código em diferentes partes de um aplicativo, até mesmo em diferentes projetos. Então significa que você pode ter um pequeno código que você pode só importar ele depois, ou seja, pegar ele depois e usar só aquele pequeno pedaço de código em outro aplicativo ou em outra parte do seu projeto. Você não está dependendo de tudo, você não está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, você está pegando algo pequenininho e usando em outro lugar de maneira bem fácil. Podemos ter o encapsulamento, que são os módulos encapsulando o código. Significa que ele expõe apenas o necessário e oculta detalhes internos. Isso evita interações não intencionais e redução de bugs. E aí a pessoa às vezes pensa, mas encapsulamento igual ao que é no orientação a objeto? Um pouco. Significa que você pode ter um pouco de lógica acontecendo em um local e depois de toda essa estrutura lógica ali, você pode jogar para fora desse arquivo ou exportar desse arquivo apenas um pedaço daquilo. Você vai encontrar muito isso no JavaScript, muito isso. Assim que você começar a ver um pouquinho de código aqui nesse vídeo, você já vai entender um pouquinho mais e talvez você já tenha visto o que a gente está dizendo. Gerenciamento de dependência. Um bom sistema de módulos vai facilitar ou deve facilitar a construção de módulos sobre módulos existente para o desenvolvedores de módulos. O que é isso? Um módulo com outro módulo que vai criando alguma coisa. Os módulos ajudam no gerenciamento de dependência entre diferentes partes do aplicativo, deixando claro qual funcionamento depende de quê. Vamos lá. Então, módulo é uma unidade real de software que encapsula a funcionalidade relacionada. Às vezes as palavras elas confundem a gente e assustam a gente, mas é simplesmente dizer que você tem um arquivo onde você está deixando código ali dentro. Pronto. Pegou o código, um pedaço do código ali de dentro e está colocando para fora. O sistema de módulos, por outro lado, olha, isso é um módulo. O sistema de módulos, por outro lado, é um conjunto de regras e convenções e mecanismo que permite a criação, a importação de módulos dentro de uma linguagem ou ambiente de programação. Ele define como os módulos são escritos, organizados e acessados em um exemplo de aplicativo. E aí o exemplo que a gente está dizendo que existem hoje no JavaScript é o CommonJS. Na parte do Node.js é muito mais usado como JS, e o ECMAScript Modules.
que seria o ES Modules, que é o Import e Export. Nesse artigo, o foco é o CommonJS, sistema de módulos CommonJS. Vamos entender então o que é um sistema de módulo. Então ele vai permitir criar, existem regras para criar, existem regras para usar o módulo, e o CommonJS vai usar dessa forma aqui. Vamos lá. CommonJS é o primeiro sistema de módulos em Node, e o CommonJS respeita a especificação CommonJS com a adição de algumas extensões personalizadas. Ele usa a função para importar módulos, que é o require. Então, uma função que você passa aqui um nomezinho do módulo que você quer importar. A gente já vai ver isso. Ele usa o module.exports ou apenas o exports, que são variáveis especiais que vão poder ser usadas para você exportar a funcionalidade do módulo. Nesse momento aqui, já por tratar esse assunto com muitos iniciantes, eu sei que muita gente nesse momento ainda tem muita dúvida e ainda não consegue entender a criação do módulo, a exportação e a importação do módulo. Essas três coisinhas às vezes. A pessoa ela tem muita dificuldade. Quem sabe com os códigos aqui a gente vai mostrar e vai tentar facilitar para você entender, tá bom? Mas fique em paz se você ainda sente confusão em relação a essas coisas. É normal, num primeiro momento você sentir confusão, só continua aqui que você vai entender um pouquinho mais, tá? Então a função require nos módulos CommonJS, ela é síncrona. Quando você usa require para importar um módulo, Node.js carrega e executa o módulo de forma síncrona. Então, ao invés de você ter lá 10 linhas de código, você pegou as 10 e colocou num arquivo separado, quando você chama pelo require, ele roda as 10 linhas de código que estavam no arquivo lá. De maneira síncrona, significa que ele foi lá para aquele arquivo, rodou aquelas 10 linhas de código. Pensa dessa forma que tá show de bola. Ou seja, ele vai bloquear a execução do código até que o módulo necessário esteja totalmente carregado e suas exportações estejam disponíveis. Então, module exports versus exportações. Usando o module.exports, um objeto fornecido pelo Node.js para definir o que é o módulo e o que um módulo exporta. Ao atribuir um valor a ele, você está substituindo todo o objeto exports por qualquer. Vamos lá, aqui o código entra e eu preciso do código colocado para você num projetinho, mesmo que a gente faça um projeto super pequeno aqui só para você entender, tá bom? Tá aqui, ó. E eu quero mostrar isso para você direto no código. Então vamos lá, vamos fazer esse testezinho aqui. E aqui, vamos pegar que a gente tenha o main.js. E aqui a gente tem o module.js. Vai ser um módulo, vou chamar de módulo, tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos uma função, uma outra função. Eu quero usar essa função add ou a função subtract aqui no meu main, tá bom? Aqui no main. Primeira coisa que ele falou é que se eu pego aqui uma const e vou chamar ela de math, de matemática, e faço um require e chamo aqui o nosso module.js, a primeira coisa que ele fala é, ele vai sair dessa linha aqui, e quando fala de maneira síncrona, significa que ele está saindo dessa linha, e ele está vindo para cá, para executar a função, ou seja, criar a função, e lá fora eu vou poder usar add e subtract em algum momento. Aqui eu não estou, nesse momento de código, eu não estou parando a minha execução em nada aqui. Mas vamos supor que eu passe um console log aqui, só para vocês entenderem isso, tá? Eu vou escrever aqui module, e aqui no main eu vou colocar um console log main. Se eu executo aqui, ó, node main.js, note que ele chegou nessa primeira linha, module foi imprimido, significa que ele entrou aqui, executou tudo isso daqui, imprimiu o module, depois ele voltou aqui e continuou a execução. Então a primeira coisa que ele explica. E por causa dessa explicação é importante a gente entender que muitas vezes a gente usa o require já lá no comecinho do nosso aplicativo. Geralmente, a gente já usa lá. Não é sempre que o módulo ele vai executar coisas aqui. Algumas vezes o módulo ele vai criar funções, exportar funções, objetos, mas algumas vezes ele vai ser criado apenas para executar alguma coisa ali e pegar só a resposta daquilo e ser colocado aqui pra gente numa variável. Tá bem? E o legal é que aqui agora, nesse momento, eu posso usar o math.add se eu quiser, tá bom? Colocar aqui no console log. Eu posso usar aqui fora, ou aqui no main, ou em qualquer outro lugar da minha aplicação. Eu posso usar a função add, que foi criada lá no meu módulo. Através do module exports, eu exportei um objeto que contém duas funções. Show de bola? Mike, nesse objeto você poderia colocar a função diretamente aqui? Claro, eu estou exportando um objeto, então eu posso usar dessa forma. Mike, você poderia exportar outro tipo de variável que não um objeto? Também, de algumas outras formas. Mas vamos dar uma olhadinha em mais coisa aqui. Então, usando as exportações agora. O exports é uma referência abreviada a module.exports. Inicialmente, as exportações são definidas para fazer referência ao mesmo objeto. Você pode usar o objeto exports para adicionar propriedades e métodos ao objeto export modules exports. Module.exports, aqui que tá uma bagunça, né? A tradução é muito linda. Vamos lá, mostrar para você. Ao invés de você fazer dessa forma, como eu falei, que você poderia estar fazendo aqui também a função, tá bem? Poderia estar fazendo dessa forma também. Você pode, conforme ele tá mostrando aqui, usar o exports. Ou seja, exports.add seria uma função add. Exports.subtract seria uma função que poderia ser uma função anônima aqui. A gente não precisa ter um nome nessa função. E lá fora, como que vai funcionar? É .exit, que eu errei. Node main.js.
ele rodou o main aqui, acho que esse math ele não tá respondendo nada. Deixa eu voltar aqui, meu Deus, minha tela. Ó, retornando A e B, o export add, e olha, não chegou ali no add 12. Chegou sim, desculpa. Eu tô só clicando nos lugares errados aqui, pessoal. Veja bem que chegou ali o add 12. Vamos lá? Main, ele executou aqui. Aqui a gente não tem nenhuma mensagem mais. E aqui ele fez os console3, math 12. Então, usando o export ponto alguma coisa, você pode exportar outros dados. Vamos colocar aqui exports ponto greeting, por exemplo. E aqui a gente vem usar ele com console log math greeting. Vou colocar aqui para cima e vou rodar de novo. Pronto, tá ali, ó. Hello main e 3. Bem tranquilo, bem tranquilo. Então a gente tem uma maneira de exportar um objeto inteiro com módulo.exports. A gente já exporta o objeto inteiro. Ou a gente pode ir pedacinho por pedacinho usando o exports. Tranquilo? Pedacinho, pedacinho. Significa que aqui eu poderia pensar assim, bom, agora eu vou criar uma outra função, vou usar o exports, vou adicionar um nome para essa função, ou não, vai ser um objeto, ou vai ser uma variável, como greets ali, uma string, tá tudo bem, eu posso ir lá colocar. Continuando, padrões de definição de módulo. Além do Node.js, existem vários padrões populares para definir e exportar módulos. Esses incluem exportações nomeadas, ou named export, é que aqui está traduzido, mas você vai encontrar geralmente no inglês, tá? Named export, function export, funções de exportação, exportação de classe, exportação de instância, correção de macacos, eu não entendi o que é isso. Na tradução, não entendi o que é isso. Mas tudo bem. Exportação nomeada. Vamos lá. Esse daqui é legal a gente entender também, porque aqui você está vendo uma maneira da gente até importar aqui, chamando math e tudo mais. Vamos lá, vamos entender. Exportações nomeadas. Usa module exports ou exporta para exportar vários valores de um módulo. Function, aqui ele está mostrando alguma coisa, né? Temos uma função, temos um logger e aqui a gente está usando o module exports, colocando esses nomezinhos aqui. Exportando funções. É dessa maneira que a gente já viu ali, tá bom? Então, o primeiro que a gente tinha visto antes, module.exports, a gente está colocando aqui as coisas que a gente quer, beleza? O segundo que a gente viu, a gente está colocando, nesse caso eu coloquei uma função direta ali, mas se eu quisesse, eu poderia deixar o subtract aqui, sub, vou deixar sub. E aqui eu colocaria o exports.sub, que é o sub. Ele está mostrando isso aqui também, ó. Aliás, nesse caso ele está fazendo de outra forma, né? Nesse caso ele está fazendo no module exports, o subzinho sendo colocado ali. Ó, mesmo padrão de exportação é seguido na exportação de classe ou uma instância de classe, criando uma classe ou uma instância de classe e exportando usando o module exports. É isso que eu estava esperando. Queria ver se ele ia mostrar esse exemplo. Esse exemplo aqui ele é mais palpável porque aqui a gente tem quase como uma ideia de, se vocês já estudaram sobre singleton, que é você criar uma única versão, uma única instância e depois ficar usando ela. Eu acho que esse jeito aqui é quase o jeito. Pera, não. Aqui, instância, exportando instância. Eu vou pular aquela parte para te mostrar isso daqui. Então se você tem lá, vamos lá, esse aqui vai ser bem legal. Se você tem lá, apagar tudo, vou apagar tudo aqui também nesse momento, porque as coisas vão mudar. Então se você tem aqui esse greeter, certo? Olha que bacana. Você cria uma instância aqui, o new greeter. Ó, você está criando ela aqui dentro desse módulo. Esse aqui que a gente precisa entender, tá? E eu estou exportando esse instance, beleza? Estou exportando greeter instance. Na hora de usar, eu vou chamar do nome que eu quiser aqui, nesse caso, greeter. Estou importando ela. E aqui, ele já é uma instância da minha classe greeter. Ele já está como uma instância aqui. E se eu quiser criar mais instâncias? Nesse caso não dá. Nesse caso aqui específico, sempre vai ser essa mesma instância rodando na minha aplicação, criada aqui, tá bom? Não dá para eu ficar criando mais. Se eu quiser rodar aqui só pra gente ver, node main.js. O que é que tá errado aqui? Eu só copiei lá e não arrumei aqui, né? Module.js. Bem, tá ali, hello, beleza? Existe outro caso que é o que eu pulei, por isso que eu pulei para poder voltar, que esse caso a gente está exportando uma instância, como eu quis explicar, a ideia de você ter uma instância já rodando na sua aplicação. Ou você pode exportar a classe e lá, na hora que você exportou ela, lá você pode criar múltiplas instâncias usando o new. E se você quiser saber um pouquinho mais do new, do constructor e tudo mais, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre funções construtoras. Lá nas funções construtoras a gente não falou de classe. Porém, a gente falou das funções construtoras. Dá pra dar uma olhadinha, beleza? Aí lá, terminando. Esse blog, então, esse post, ele foi criado para mostrar o Common.js pra gente, mas existe o ES Modules, que pra mim, é uma coisa mais interessante ainda. Eu acho ele mais elegante e eu acho ele com mais flexibilidade, tem mais coisas que você pode colocar no import e exports. Então ele vai mudar, você não vai usar mais o require. Se você estivesse usando no Node, você vai usar uma outra coisinha, que a gente não vai falar nesse vídeo, mas você vai usar lá type module e tudo mais. Na web, você ia colocar no seu script, você ia colocar lá type module no seu script, para que possa se usar então import e exports, e isso eu vou deixar para um outro vídeo. Mas nesse aqui a gente pode entender muito simplesmente o que é, e aqui vai valer essa revisão agora para quem está vendo ali
ali, visualmente você viu uma coisa muito pequena, um módulo aqui apenas, exportando nesse caso tá na classe, tudo bem, mas você poderia ter um monte de módulos aqui, sendo exportado as coisas que você precisa, e depois, em determinado parte do seu aplicativo, você pegar o que você precisa daquele módulo para utilizar somente o que você precisa daquele módulo. Ou seja, uma classe inteira, ou seja, pedaços de funções. E aí vai fazer mais sentido as coisas que nós falamos no começo desse artigo. De entender que isso, o código fica escalável, porque você pode fazer muitas coisas dessas. Ele fica mais eficiente porque você não está jogando tudo numa coisa só. Ele fica sustentável porque é fácil de você dar manutenção em outras coisas depois. Você organiza o seu código, você reutiliza código, você guarda regras complexas em pequenos módulos e usa só o que você precisa do módulo, isso é encapsulamento. Geralmente eu gosto de explicar encapsulamento como o motor de um carro. Você dá a partida. O que funciona para dar partida é problema dos engenheiros, mas você só deu a partida. E aqui é a mesma coisa, às vezes você vai precisar de uma coisa, jogar um alert. Como funciona o alert? Não importa, eu só joguei o alert, ele tá funcionando. Gerenciar as dependências também é bem bacana, porque, obviamente, nesse momento, se você já programa um tempo em JavaScript, em Node e tudo mais, você vai perceber que você usa muito módulo. Muito módulos, muitas dependências, muito require, e assim você pode estar entendendo ele. Você entendeu que tem o módulo, que é o que você pode criar, e tem um sistema de módulo específico, como o JS, utilizado muito no Node.js, e o ES Modules, que dá para você usar no Node e dá para você usar na web também, é uma melhoria dessa ideia de sistema de modularização do JavaScript. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo, deixa um like, deixa o seu comentário, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.